Nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Evangelista, rogai por nós. Boa noite, meus irmãos. Digam-me se o áudio está bom. Eu estou usando um microfone improvisado aqui, porque eu não sei se o áudio vai ficar bom. Então me respondam aí nos comentários se vocês estiverem ouvindo tudo certinho. Caso não estejam, eu tiro o microfone e tento falar somente com o áudio do próprio celular. Se esse instituto é da Fraternidade São Pio X, não somos da Fraternidade São Pio X. Conheço muitas pessoas da fraternidade, entretanto o Instituto não faz parte da fraternidade. Eu vou explicar com mais detalhes do que se trata e nós vamos conversar aqui hoje. Acho que nós já podemos conversar, já tem aí vocês participando da live. Então, pessoal, para mim é um motivo de muita alegria estarmos iniciando mais uma formação do Instituto São João Evangelista. Nós acabamos de concluir uma formação sobre o sacramento da confissão e hoje, a aula inaugural, nós iremos falar sobre um tema que a nós católicos é muito caro, que é a Sagrada Liturgia, o Santo Sacrifício Redentor de Cristo em nossos altares. E meu nome é Adelino, para me apresentar para vocês, aqueles que não me conhecem, meu nome é Adelino, sou casado, sou pai, sou advogado, sou membro do Instituto São João Evangelista. E o que é o Instituto São João Evangelista? É uma associação de fiéis leigos voltada à difusão do ensino clássico católico, do magistério e da tradição bimilenar da Igreja. Eu sei que é uma pretensão muito alta, reconheço isso, entretanto já é desde o princípio necessário esclarecer que nós não somos especialistas, nós não somos teólogos do mais alto gabarito, nós não temos a envergadura intelectual de doutores da Igreja, somos simples fiéis leigos, mas que têm no coração um desejo sincero de conhecer, amar e servir a Deus e a sua Igreja e contribuir com a formação daqueles que nos acompanham. Então, se é a primeira vez que você, Mateus, primeira vez que você participa aqui conosco, peço que você compartilhe essa live, compartilhe o nosso Instagram com seus amigos para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Então era necessário fazer essa ressalva sobre o fato de nós não sermos especialistas, o fato de nós não sermos doutores da Igreja, até para que isso seja estendido ao objetivo dessa formação, que será sobre a liturgia. Nós não teremos aqui o objetivo de esgotar todas as possibilidades de reflexão, todas as possibilidades de meditação, de estudos sobre a Sagrada Liturgia. Ainda que nós tivéssemos conhecimento para tanto, eu acredito que nós não teríamos tempo hábil para tratar do tema com a profundidade que ele merece. Então o nosso objetivo é, antes de tudo, fazer com que as pessoas que nos acompanham tenham o desejo de se aprofundar para conhecer com mais profundidade aquilo que é a liturgia da Igreja. Porque, como nos diz o brocardo latino, lex orandi, lex credendi, ou seja, a lei da oração é a lei da fé. Aquilo que nós cremos é aquilo que nós professamos na Sagrada Liturgia. Quanto melhor a qualidade da nossa busca por uma liturgia que seja mais piedosa, por uma liturgia que tenha em seus aspectos estéticos, em seus aspectos doutrinários, dogmáticos, quanto mais próximo daquilo que exige a riqueza da liturgia pela sua importância, por estar intimamente ligada à Eucaristia, melhor vai ser a nossa fé, melhor será a nossa vida espiritual. Quanto mais frutos participarmos da liturgia, mais frutos teremos na nossa vida espiritual. Então, acompanhe-nos nessa série que será de aproximadamente 8 aulas. Nem todas as aulas serão ao vivo, nem todas as aulas serão no formato de live. Algumas aulas serão gravadas porque eu quero intercalar com
imagens, com vídeos, etc. Então, eu quero que vocês possam participar comigo, comentando aí embaixo, colocando aí nos comentários aquilo que vocês possuem de dúvidas, aquilo que vocês possuem de sugestão, para que nós possamos, talvez numa nona aula, talvez numa última aula, fazermos um apanhado aí de perguntas e respostas, para a gente poder partilhar e conversar um pouquinho sobre a temática. Então, essa primeira aula é a aula inaugural. E para nós começarmos com fruto sobre essa aula inaugural, nesse primeiro momento nós não vamos tratar especificamente sobre a liturgia católica, mas nós vamos resgatar algo que é anterior a isso, que é a inserção do homem no contexto da religiosidade e da fé. Porque nós precisamos falar do papel do homem e do movimento que ele faz na busca de Deus. Nós podemos dizer com propriedade que o homem é um ser, antes de tudo, religioso. E quem nos diz isso é o Catecismo da Santa Igreja, no parágrafo 27 em diante, onde nós temos a seguinte reflexão proposta pelo Catecismo. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Em sua história, até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações. Apesar das ambiguidades que podem comportar, essas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado um ser religioso. E essa expressão, o homem é capaz de Deus, o que ela quer dizer no seu sentido mais profundo? Que o homem possui uma dimensão dialogal com Deus, tanto com outros homens quanto com Deus. O homem está apto, ele tem essa aptidão a relacionar-se com Deus, porque ele se permite encontrar. Então, à luz da razão natural, nós podemos ter um encontro com Deus, ainda que seja às apalpadelas, através daquilo que é o mundo criado. Deus se revela através do mundo criado e Deus se revela também através da sua revelação, como nos diz a carta aos Hebreus. Na plenitude dos tempos, Deus se revelou através de seu Filho unigênito. Então, num primeiro momento, essa expressão, o homem é capaz de Deus, quer dizer que nós temos a aptidão de nos relacionarmos com Deus. E num segundo momento, essa expressão quer dizer que nós podemos ser tocados e podemos nos encontrar com Deus. O homem é capaz de conhecer a Deus. Isso está expresso também na carta aos Romanos, onde São Paulo diz que Deus se permite ser encontrado através da criação. E Santo Agostinho também vai nos dizer, interroga a beleza da terra, interroga a beleza do céu, interroga a beleza do mar. O que todas elas te respondem? Veja como sou bela. Mas a beleza que encontras na criação reflete a beleza perfeita do Criador. Então Deus se permite encontrar. A busca do homem por um sentido da vida e por busca de verdades que satisfaçam essa sua sede do eterno, ela é simplesmente o resultado, ela é simplesmente a consequência desse primeiro movimento do homem na busca de Deus. O homem tem sede de Deus, pois o homem veio de Deus. O homem consegue encontrá-lo, pois ele é criatura das mãos do Criador. Então, para nós continuarmos a falar sobre esse aspecto da capacidade do homem de buscar a Deus e do porquê nós temos que falar sobre isso antes de falarmos propriamente sobre a liturgia da igreja, a conclusão que nós podemos tirar dessa capacidade, dessa aptidão do homem de encontrar a Deus, é que essa inclinação sobrenatural do homem a Deus, ela é o fundamento
daquilo que está inscrito na formação cultural das civilizações. Dentro de todas as civilizações, os aspectos religiosos estão presentes na formação de suas culturas. A formação cultural das civilizações passou num primeiro momento por algum aspecto de religiosidade que o homem inseriu nessas realidades posteriores à realidade da religiosidade. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o homem busca a Deus. E essa busca por Deus, na tentativa de explicar a sua própria origem, na tentativa de explicar o sentido da vida, dá origem a toda a cosmovisão que os homens constroem para a formação das civilizações. E como nós podemos observar isso? Nós conseguimos observar isso através daquilo que nós chamamos de os mitos fundadores das civilizações. Eu quero fazer uma outra ressalva, que é a ressalva de que este não é, meus irmãos, o objetivo desta aula, o objetivo desse curso, não é ser um tratado de antropologia e não é ser um tratado de religiões comparadas. Nós estamos fazendo apenas uma abordagem genérica e superficial para nós entendermos o sentido profundo do homem na busca por respostas que deem sentido à sua vida e como isso vai culminar na liturgia católica, que é o culto por excelência. Nós vamos chegar nisso, então, nesse primeiro momento, para os que estão chegando agora, nós estamos conversando sobre essa aptidão do homem a conhecer e a relacionar-se com Deus. O homem busca a Deus porque ele é saído das mãos de Deus, ele é criatura de Deus. Por isso, em todos os aspectos da vida social, cultural, familiar, jurídica, política, ele busca dar sentido à vida através da sua religiosidade, que ele pode acessar tanto através da luz da razão natural, quanto através da revelação. E é lá onde nós vamos chegar. Mas voltando à questão dos mitos fundadores, por que todas as civilizações elas possuem em sua identidade mais profunda algum elemento, algum aspecto de religiosidade? Mito, na acepção que eu quero trazer aqui para vocês, não é uma acepção pejorativa de uma construção fantasiosa desprovida de qualquer ligação com a realidade fática. Não é esse o objetivo. Mito fundador, na acepção que eu quero trazer aqui, é a narrativa que cada civilização utiliza para dar sentido à sua própria identidade. O mito fundador é uma narrativa que é utilizada como substrato que dá sentido à própria visão de si que cada civilização constrói. Olha que interessante. Aquilo que nós chamamos de civilização ocidental, ou seja, o Ocidente, ele é a confluência de três pilares que sustentam a cosmovisão e que deu origem a todos os aspectos sociais que gestaram, que fundaram o Ocidente. E que três pilares são esses? A filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã. Essas três civilizações, portanto, a Grécia, Roma e Israel, são as três civilizações que, através de seus legados históricos, de seus legados civilizacionais, deram origem ao Ocidente. A confluência dessas três culturas, a confluência dessas três correntes e dessas três heranças literárias, heranças culturais, heranças políticas, institucionais, desses três pilares deram origem ao Ocidente. E cada um desses pilares possuem os seus próprios mitos fundadores. Cada uma dessas civilizações possuem os seus próprios mitos fundadores. Por exemplo, o mito fundador grego, ele passa pela história de Prometeu, que era um titã e que veio à Terra, criou uma pessoa de um determinado material, Atena soprou-lhe o sopro da vida e essa pessoa ganhou vida. O mito fundador romano passa ali pelas obras de Virgílio, a Eneida, e todo um aspecto também onde envolve a ação direta de divindades. O mito fundador israelita, por exemplo,
É o Gênesis 1, onde mostra o relato da criação, onde Deus criou todos os elementos materiais. Deus criou tudo com ordem, peso, número, medida, tudo em perfeição. Criou o homem em estado de perfeição. E o homem, por liberalidade, escolheu o pecado e através do pecado entrou no mundo o mal e a morte. Esse também é o mito fundador israelita. Então, cada civilização possui os seus mitos fundadores, que são as narrativas que dão sentido às próprias identidades de cada civilização, de cada povo, de cada nação. Essa questão dos mitos fundadores vai fazer exatamente o papel de traduzir isso que nós estamos conversando aqui desde o início da aula. O homem tem sede de dar sentido à vida. E o homem, a partir da apreensão de Deus através do mundo criado, constrói para si alternativas, constrói para si narrativas, constrói para si explicações acerca da criação do mundo e da criação do homem e do sentido da própria vida. Esse tema que eu estou falando sobre os mitos fundadores, caso vocês tenham interesse em se aprofundar, eu sugiro a leitura desse livro aqui chamado Para Ler o Ocidente, As Origens de Nossa Cultura, de José Ildebrando da Canal. É um livro excelente que vai falar exatamente sobre essa herança que essas três civilizações, a grega, a romana e a israelita, a herança que elas legaram para a construção do Ocidente. E agora, para nós avançarmos um pouco sobre esse papel da religiosidade na fundação das sociedades, nós vamos adentrar num aspecto que agora sim já estaremos mais próximos das nossas aulas sobre liturgia. Eu quero frisar novamente que essa primeira aula é apenas um apanhado geral para que vocês tenham uma cosmovisão acerca do homem enquanto um ser religioso e do papel da religiosidade na formação das sociedades e na formação do próprio homem. Quando o homem institui para si divindades, o homem precisa estabelecer aquilo que está presente em todas as religiões. Todas as religiões possuem um elemento em comum que está presente em todas elas, e é exatamente esse elemento que sustenta toda a doutrina daquela religião, todo o conjunto de regras e de dogmas dessa religião, e que ao mesmo tempo condensa todos os crentes dessa religião em torno do seu mito fundador ou em torno da ideia central dessa religião. E que elemento é esse? É o culto. O culto está presente em todas as religiões. A experiência do culto, ela é uma representação do agir adorador do homem que busca direcionar-se à sua divindade. O homem, no movimento de dirigir-se à sua divindade de devoção, de adoração, ele presta-lhe um culto. E esse aspecto está presente em todas as religiões. E todos os cultos possuem um aspecto que nós podemos elencar aqui e que está presente em todas elas, que são os aspectos estéticos, os aspectos morais de cada religião, os aspectos simbólicos, os aspectos rituais. Em todos os cultos, esses aspectos estão presentes. E como eu disse no início da aula, um brocardo latino católico, mas que pode ser estendido a todas as religiões, guardadas as devidas proporções, obviamente, é a lei do lex orandi, lex credendi. Ou seja, a lei da oração é a lei da fé. Aquilo que o culto manifesta, o culto público a determinada divindade manifesta, vai implicar diretamente naquilo que os determinados crentes de uma religião acreditam. Então, quando uma liturgia ela é violada, quando uma regra litúrgica é violada, quando um rito litúrgico é violado, consequentemente a forma como as pessoas passarão a compreender a própria fé também será transformada, também será mudada.
Por isso que quanto mais próximo de uma liturgia piedosa, uma liturgia... Agora já estou falando da liturgia católica, obviamente, que é o culto por excelência, né? O culto com C maiúsculo. Quanto mais próximo nós estamos de uma liturgia na qual nós tenhamos uma compreensão mais perfeita e através da qual nós conseguimos extrair mais frutos, melhor e com mais excelência nós adquiriremos frutos espirituais dessa liturgia. Mas, voltando aqui aos cultos de forma geral, os cultos de outras religiões. Todas as religiões possuem os seus aspectos cultuais. E esses aspectos cultuais é o que vão fazer com que cada religião tenha o seu próprio conjunto de crenças. E a liturgia católica, especificamente falando, que é o culto por excelência, é um culto de adoração a Deus, é um culto, diferentemente dos cultos pagãos, é um culto que cultua o único e verdadeiro Deus, mas que tem a sua origem, que tem o seu fundamento em uma revelação anterior, que é o culto judaico. Então, para nós compreendermos o culto litúrgico católico, para nós compreendermos a liturgia católica, nós precisamos resgatar o sentido do culto israelita, do porquê os israelitas, que são os portadores da primeira revelação, faziam o culto da forma como eles faziam e como a revelação cristã em Jesus Cristo suplantou esse culto e transformou-se no culto agradável a Deus por excelência. Para isso, nós precisamos fazer um regresso à própria história de Israel. Então, nesse momento da aula, nós faremos uma digressão rápida à história de Israel, nós faremos um apanhado aqui muito rápido sobre essa história, para que nós consigamos compreender qual que é o sentido do culto dentro do rito judaico. Antes disso, só para eu novamente fazer aqui um parênteses, essa aula não tem a menor pretensão de ser um tratado antropológico sobre religiões. Nós estamos fazendo apenas um apanhado geral para que nós tenhamos a compreensão disso, né? Nós já vimos até aqui que o homem é um ser religioso e pelo fato de ser um ser religioso, ele tem aptidão para relacionar-se com Deus e para conhecer a Deus. E Deus se revela ao homem, o homem tem acesso a Deus através da luz da razão natural, através da observância do mundo criado, e o homem tem acesso a Deus através da revelação que na plenitude dos tempos, foi a própria encarnação do Verbo. Então, nós chegamos agora nesse ponto para dizer que o homem, na busca por Deus, estabelece elementos religiosos em toda a construção civilizatória, em todas as civilizações existem elementos religiosos que manifestam essa busca do homem por Deus e, como nós somos portadores da única e verdadeira religião, nós temos não somente a capacidade de apreender, de alcançar, de conhecer e relacionar-nos com Deus através do mundo criado, como os pagãos, que a partir daí constroem suas divindades a partir da observância do mundo criado, mas nós também temos acesso a Deus através da revelação. Então aqui nós vamos falar sobre a revelação de Israel, a revelação que Deus fez ao povo de Israel. E fazendo, obviamente, um apanhado geral, nós não vamos fazer aqui um curso de Antigo Testamento, obviamente não, mas fazendo um sobrevoo geral, quando Deus criou Adão e Eva, após a criação de Adão e Eva, após a criação, a queda, a promessa de redenção, o mundo se perdeu e Deus veio com o dilúvio. Após o dilúvio com Noé e o nascimento de uma nova perspectiva humana, uma nova possibilidade de obediência e de fidelidade a Deus, nós temos o relato da Torre de Babel. Eu até quero fazer um parênteses aqui nesse relato da Torre de Babel, que é um parênteses muito interessante. Existem correntes de historiografia que dizem que até o relato da Torre de Babel não existia na Terra idolatria. É muito interessante isso, né? Porque o relato da Torre de Babel vai dizer que todos eram
todos comungavam de uma só língua, né? E nesse momento histórico, não existia idolatria. Todas as pessoas, elas conheciam o Deus único e verdadeiro. Mas a ganância do homem fez com que ele buscasse a Torre de Babel para suplantar o senhorio de Deus sobre os homens, e Deus veio para confundir suas línguas e espalhar todos os habitantes da Terra em suas diferentes culturas, em suas diferentes civilizações, em suas diferentes línguas. Mas é interessante isso, né, que anteriormente ao relato da Torre de Babel, não existia idolatria, ou seja, todos conheciam o Deus único e verdadeiro. E após o relato da Torre de Babel, é que nós vamos ter os primeiros relatos de idolatria, ou seja, de civilizações que passaram a adorar deuses que não é o Deus único e verdadeiro. Isso é muito interessante, porque corrobora também essa questão de que o homem é um ser que busca a Deus. É um ser que, por excelência, por natureza, é um ser religioso. Entretanto, ele, pela sua pretensão de substituir-se e de colocar-se no lugar de Deus, ele perdeu essa visão beatífica, ele perdeu essa capacidade de enxergar e de conhecer o Deus único e verdadeiro. A partir daí, vem essa multiplicidade de religiões, multiplicidade de línguas, de povos. Mas então, dando continuidade, esse período entre a criação e o relato da Torre de Babel é um período que nós não temos um registro histórico no sentido de contagem de anos. A Bíblia não conta nesses anos. A Bíblia conta os anos a partir de Abraão, que vem logo após o relato da Torre de Babel. Quando você pega ali o Gênesis, o relato de Abraão vem logo após a Torre de Babel. E do relato de Abraão em diante, nós já temos ali uma ideia de que seria mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, até a Torre de Babel são anos infindáveis. Nós não temos uma contagem da Terra, da, aspas, idade da Terra, até a Torre de Babel. Mas a partir dali, com Abraão em diante, nós já temos ali mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E Abraão, para poder encurtar a história, Abraão gerou Ismael, que não era o filho da promessa, e gerou Isaac, que era o filho da promessa. Isaac gerou Esaú e Jacó. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, na verdade ele vendeu o seu direito de primogenitura, e Jacó ficou com esse direito de primogenitura, e Jacó teve 12 filhos. 12 filhos, Jacó passou a chamar-se Israel nesse momento, e ele teve seus 12 filhos. Um desses filhos era José, e José foi vendido por seus irmãos para o Egito. Mas José, que era inspirado por Deus, ele tornou-se governador do Egito, pois surpreendeu o faraó com toda a sua capacidade técnica e com a sua intimidade com Deus, que falava com ele através dos sonhos, e ele revelou muitas coisas ao faraó. José tornou-se grande, e José tornando-se grande, houve uma grande fome, uma grande seca na região tanto do Egito quanto na terra onde permaneciam os seus 12 irmãos e o seu pai. E através dessa grande fome, como eles já não tinham mais como se manter, todos eles vieram para o Egito. José trouxe todos eles para o Egito e ali eles permaneceram durante 400 anos. Eles não foram 400 anos cativos, não foram escravos durante 400 anos. Apenas ali os últimos, talvez 150 a 100 anos, eles permaneceram escravizados pelo faraó por uma mudança de governo, mas é aqui que entra o que nós queremos tratar nessa aula, né? Nós já tratamos aí de toda uma caminhada para vir até aqui, e aqui, nessa história da escravidão de Israel no Egito, Deus se manifesta exigindo um culto público que seria ali a semente do culto que Deus quer publicamente e veridicamente. Deus quer o culto verdadeiro através dessa semente que ele já lançou ali na libertação de Israel. Ali Deus, depois das pragas que ele lançou para que o faraó libertasse o povo do Egito, ao lançar a última praga, Deus instituiu a Páscoa, onde seria a data da libertação do povo de Israel do Egito. E ele instituiu ali para que eles pudessem comer do carneiro e passar seu sangue nas traves das portas,
e comer os pães ázimos, os pães sem fermentos, e aquela data seria para eles a comemoração da libertação do povo de Israel do Egito. Ali está estabelecido o primeiro culto público que Deus pediu do povo de Israel. Até então nós temos relatos de cultos privados. Abraão, ele erigiu vários altares para alguns sacrifícios a Deus, para ações de graças a Deus, mas ali nesse relato de Gênesis, nesse relato da saída de Israel, do êxodo de Israel do Egito, é que é instituído o primeiro culto público. Então, quando na próxima aula nós formos falar sobre o culto litúrgico católico, nós vamos retornar a esse culto litúrgico israelita, porque a nova aliança ela é prefigurada pela antiga aliança. É essa antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel que vai prefigurar a nova aliança. E através dessa nova aliança é que não somente o povo de Israel, mas toda a humanidade terá acesso à sua libertação. A verdadeira libertação, que é a libertação do pecado. Então, como eu disse um pouco anteriormente, todas as religiões possuem algum aspecto cultual. E dentro desse aspecto cultual, de cultuar-se uma divindade, está inserido o aspecto do sacrifício. E esse aspecto também é interessante para que nós consigamos interpretar e para que nós consigamos estabelecer um verdadeiro sentido daquilo que é a liturgia católica, que é, antes de tudo, um sacrifício de louvor a Deus em vistas à remissão dos nossos pecados. Nós temos, de alguns anos para cá, uma visão um pouco modificada acerca do sentido da liturgia. Nós iremos explorar isso nas próximas aulas, mas em todas as religiões o sentido sacrificial sempre foi o primeiro sentido de todas as manifestações de culto às divindades. E a primeira manifestação de culto à verdadeira divindade, que é o Deus único e verdadeiro, também foi no sentido de sacrifício. O sacrifício do cordeiro e a aspersão do seu sangue nas portas das casas para que o anjo não matasse os primogênitos dos israelitas. Então nós, até aqui, vimos que o homem é um ser religioso. Ele busca a Deus e Deus permite se encontrar. Ele é capaz de conhecer e de relacionar-se com Deus. Nessa busca por relacionamento com Deus, o homem insere dentro das civilizações, dentro das suas culturas, esses elementos de religiosidade que dão sentido às civilizações, através dos mitos fundadores de cada religião. E a partir desses elementos de religiosidade dentro das culturas, dentro das suas respectivas civilizações, é que nós vamos ter a verdadeira revelação de Deus que vem ao povo de Israel e, consequentemente, na plenitude dos tempos, a revelação perfeita através de Cristo. Para o povo de Israel, Deus exigiu um culto público e um culto sacrificial, que foi o culto de libertação do povo de Israel do Egito. Esse culto da antiga aliança é uma prefiguração do culto da nova aliança. Então essa primeira aula, meus irmãos, foi para nós entendermos esse contexto geral da religiosidade humana, do papel da religião, do papel do culto e do papel do sacrifício na religião. Nas próximas aulas, nós iremos explorar a antiga aliança, a revelação primeira de Deus ao povo de Israel, e vamos estudar a nova aliança e a revelação que Deus deu através de Jesus Cristo e qual seria esse culto de adoração que seria verdadeiramente agradável a Deus. Porque o primeiro culto, a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel, não existia um sacrifício que fosse capaz de fato entregar a Deus uma ação de graças que fosse à altura da divindade de Deus, que é infinitamente maior que a nossa humanidade. Somente um culto onde o próprio Deus se sacrifica, onde o próprio Filho encarnado se sacrifica, é que seria um culto que de fato seria agradável a Deus. É isso que nós vamos ver
a partir da próxima aula. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui na aula. Essa aula inaugural foi para nós apresentarmos esses aspectos. Nas próximas aulas, peço que vocês possam também compartilhar essa live com seus amigos, para que nós possamos construir aqui juntos um conhecimento mais profundo sobre a nossa liturgia, para que, uma vez a amando mais e a compreendendo melhor, nós tenhamos a capacidade de adquirir frutos de uma forma mais excelente das liturgias que nós participarmos. Muito obrigado pela participação de vocês, pelos meus amigos, meus familiares aí, que eu vi que muitos participaram. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Eu vou deixar aqui salvo, caso vocês tenham perdido alguma coisa, é só voltar um pouquinho para poder assistir. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.